Bom dia, alunos do primeiro. Seguindo aqui com o nosso tema sobre as grandes navegações do terceiro ciclo, hoje a gente vai falar falar um pouquinho, então ter uma rápida reflexão sobre a conquista espanhola. Quando eu digo conquista, significa que eu estou conseguindo controlar alguma coisa, conquistar para mim, tomar para mim, não é? Então, nesse caso aqui, a conquista espanhola, a gente está falando dos espanhóis no sentido de que eles conquistaram a América, conquistaram a América Central e boa parte da América do Sul, né? Nesse processo de grandes navegações que a gente tem estudado nas últimas aulas. Então, desde que Cristóvão Colombo chegou aqui, os espanhóis eles começaram esse processo de conquistar. E esse processo ele acontecia com um negócio chamado de adelantados. Quem eram os adelantados? Eram os navegadores espanhóis que eram independentes, que tinham dinheiro para construir embarcações, dinheiro para contratar pessoas, marinheiros, marujos, e também contratar pessoas que pudessem lutar, que montassem um pequeno exército para poder começar a conquistar a América. E esse processo, essa viagem desses aventureiros partindo da Espanha para a América, ele só era possível através das casas de contratação, onde esses adelantados faziam um acordo com o governo espanhol e aí eles recebiam a permissão para poder fazer isso, né? Então, entre os dois maiores conquistadores, os mais conhecidos, a gente tem o Francisco Pizarro e o Hernán Cortés. O Hernán Cortés conquistou a região onde era o Império Azteca, e o Francisco Pizarro ele conquistou a região onde estava o Império Inca, né? Então a gente hoje vai ver um pouquinho sobre essa questão da conquista espanhola. Na próxima aula vamos preparar uns slides sobre quem eram esses povos que habitavam aqui a América antes da chegada dos espanhóis e portugueses. Então vamos lá. Nesse processo de conquista espanhola, por exemplo, a gente tem aqui que o Hernán Cortés ele chegou ao México com apenas 508 homens e ele encontrou um Império Azteca com milhões de habitantes. E o Francisco Pizarro ele chegou no Peru com apenas 180 homens. Ele também encontrou um Império Inca bastante organizado com milhões de habitantes. Então você tem aí um império com grandes cidades, né, como, por exemplo, a capital azteca, a cidade de Tenochtitlan, que era uma grande cidade, maior do que a maioria das cidades europeias da época. O Império Inca também com grandes cidades, um sistema de estradas bem desenvolvido, um reino muito rico, né? E aí os espanhóis chegaram com poucos homens e conseguiram conquistar e derrotar esses nativos. Como que isso aconteceu? Aqui tem duas explicações fortes. Primeiro, a superioridade bélica. Os espanhóis eles já conheciam o metal, claro. Então, eles tinham espadas, eles tinham armaduras, eles já utilizavam arma de fogo, que tinha um poder destrutivo muito grande. Muito mais forte do que, por exemplo, as machadinhas de madeira e de pedra que os índios tinham, as flechas que os índios tinham. E, além disso, os indígenas acabavam se impressionando muito com o barulho que essas armas produziam. Segundo, doenças. As doenças trazidas pelos espanhóis, como sarampo, varíola e gripe, mataram mais que as armas de fogo, pois os indígenas não tinham defesas contra tais doenças. O sucessor de Montezuma foi uma dessas vítimas. Reinou 80 dias e morreu de varíola. O Montezuma que foi um imperador azteca. Então, a gente está falando de pandemia nessa época nossa que nós vivemos. Imagina a pandemia, a epidemia de doenças que se abateu sobre as civilizações americanas, os indígenas que habitavam aqui, né? Há relatos de que quando os espanhóis chegaram à cidade de Tenochtitlan, eles quase não precisaram de fazer esforço, porque já tinham milhares e milhares de indígenas mortos nas ruas porque haviam pego um vírus desses aí, de gripe, de varíola, né, de sarampo, que foram doenças trazidas pelos espanhóis. Então as doenças mataram muito mais do que as armas de fogo.
E esses indígenas eles não tinham imunidade nenhuma para poder se proteger, né, contra essas doenças que foram trazidas pelos espanhóis. Em um século e meio, né, 150 anos, 90% da população indígena nessas regiões já havia morrido por causa das doenças. Então as doenças, os espanhóis não tiveram muito trabalho bélico para poder fazer isso. Nesse slide aqui a gente tem um quadro que representa essa conquista do México por Hernán Cortés, né? Na cidade de Tenochtitlan, que é uma cidade muito bonita. Existem ruínas dela ainda lá, hoje na cidade do México, que é a capital atual do México. Depois, quando a gente for estudar, conversar um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas, vocês vão ver isso. Aqui também a gente pode destacar o cavalo, que é um animal que o pessoal aqui na América não conhecia naquela época. Aqui um slide só para mostrar uma das armas que os espanhóis usaram, né, que era o arcabuz e o mosquete, né, duas armas muito utilizadas pelos espanhóis na época. Essas armas, por exemplo, elas tinham um pavio que você acendia e o tiro só saía depois que esse pavio terminasse de pegar fogo. Era demorado, mas elas, como a gente viu no slide anterior, assustavam os índios, né, com o barulho que fazia. Aqui outro slide, mostrando um pouquinho sobre agora também o mosquete e o arcabuz. A espada também está presente aí, assim como nesse outro slide, né? E aqui a besta, que também foi muito utilizada pelos espanhóis e fazia um grande estrago entre os indígenas. Os dois conquistadores mais famosos espanhóis, o Hernán Cortés aqui, e do outro lado o Francisco Pizarro, tá bom? Então, a atividade que vocês vão fazer é essa aqui, ó. Ela fala um pouco sobre tudo isso que a gente comentou, e você tem aí 3 perguntas relacionadas a esse texto, tá bom? Então era isso, um forte abraço e até a próxima.